Pedro, pôs-se a jeito Rui Borges, e de que maneira? Ou seja, foi-se meter onde não era absolutamente chamado? Boa tarde. Começa a ser difícil. Eu acho que a expressão do pôr-se a jeito já nem é essa questão. É que ele não tem nada que se meter no assunto, até porque é uma coisa perfeitamente normal. O Sporting fez, ele fez. Porquê é que o Rui Borges não meteu o Yilmaz na jogada de início com o Gil Vicente? Ele tinha um cartão amarelo. Certo? Porquê é que o Diomandé levou um cartão amarelo para limpar com o Gil, para poder estar apto para o Benfica? São coisas absolutamente normais. Já aconteceu até, lembro na altura do Portimonense, com o Paulo Sérgio, mas já houve outros treinadores. Por exemplo, imagina uma equipa pequena vai jogar contra um grande, poupa uma série de jogadores, porque precisa deles para depois. Isso é um problema da gestão do Luís Freire, com os seus jogadores. O Rui tem que se preocupar com os jogadores do Sporting. Já tinha cometido um erro grave nas insinuações sobre os jogadores do Gil Vicente e a motivação e a entrega, até com o jogo parado, mas acho que não conseguiu aprender. E, portanto, se calhar é difícil estar sob tensão. Mas os jogadores do Vitória já são competitivos por natureza. Há esta questão do amor-ódio dos adeptos do Vitória, com o Rui, que fez um grande trabalho no Vitória e saiu, como o Ruben Amorim saiu para o United, saltou também para o Sporting o Rui Borges, isso acontece com alguma frequência. Não sei até que ponto, dentro do mesmo campeonato, isto é legítimo. Estás a disputar no mesmo campeonato, os treinadores saem... Do meu ponto de vista, eticamente, e não tem nada a ver com esta história de ser o Rui Borges. Aconteceu, por exemplo, no Sporting, também com o Braga, sacas o treinador do Braga, vês para aqui, estava em disputa com o Braga. Não sei até que ponto isto não é importante pensar nisto para o futuro. Para o futuro, se calhar, não, estás na mesma competição, ok, não podes contratar o treinador da tua equipa para ti. Do meu ponto de vista não devia ser assim, mas isso é outro problema que não tem nada a ver especificamente com este caso. Acho que, obviamente, o Rui já nem vai precisar de pensar que os jogadores do Vitória têm estímulos adicionais, porque ele deu o estímulo que eles precisavam. Eu, se fosse treinador do Vitória, punha isto tudo, só assim um póster grande no balneário e antes do jogo. E eles não precisam, nem de prémio de jogo os jogadores de Vitória precisam. Luís, estamos aqui a falar de uma situação que, por exemplo, o Rui Borges podia ter esperado pelo dia a seguir que o Vitória recebeu o Farense e acabou por perder, para eventualmente fazer algum tipo de declaração. Ou seja, isto saiu-lhe mesmo, foi mesmo um tiro no pé? Boa tarde a todos. Antes de mais, deixem-me começar pelo lado do Vitória, porque a resposta é excelente. É uma resposta que, ao contrário daquilo que o Rui Borges faz, não entra no ponto da deselegância, não entra no ponto da pólvora, protege a honra do clube, a sua história, dos seus jogadores e do seu treinador, não deixando de visar a infelicidade manifesta do seu anterior treinador e agora adversário do próximo fim de semana. Fosse a seguir ao jogo, fosse no dia seguinte, fosse em qualquer altura, Rui Borges não tem de entrar neste tipo de discurso. Já o tinha feito contra o Gil Vicente, dando até a entender que havia aqui estímulos adicionais, ou seja, a tal parte financeira, a tal conversa que há sempre nestas alturas das malas e das malinhas e das mochilas, e aqui, passado pouco tempo, vem falar, veja-se, já seria mau em relação a qualquer equipa, mas neste caso é dos seus antigos jogadores, do seu antigo clube, que o contratou ao Moreirense, que lhe deu a hipótese de estar a trabalhar e de ter o palco suficiente também para que depois o Sporting fosse buscar. Ou seja, além da deselegância, há um exercício de ingratidão manifesto. Eu depois também não consigo compreender o que é que o Rui Borges acha que ganha com isto. Não sei se ele acha que ganha alguma coisa com isto aos olhos do Sporting, de quem lá está no Sporting, não me parece, muito sinceramente. Não, eu acho que é mesmo o estar ali sem estar a pensar. Eu acho que o Rui é muito ok, responde e diz, e fala e diz... Oh, Pedro, sem estar a pensar neste tipo de coisas, isto é de quem pensa. Ele fala para alguns milhões... Isto é de quem pensa. Essa parte que ele não fala com todo o respeito para um Vitória que tem alguns milhares. A questão é essa. Mas isto que ele diz é de quem pensa. Isto que ele diz, primeiro do Gil Vicente e depois esta história dos amarelos, que já agora... Não, ele pensa isso, mas ele não mede o impacto das palavras, acho eu. Mas, Pedro, quanto tempo é que passou do Gil Vicente para estas declarações? Passou uma semana. É aquela história, uns têm capacidade oratória e outros não têm. Uma semana em que ele deveria ter percebido, ok, vou limando, este não é o caminho, não é? Isto vai-se aprendendo. Não, aqui e ali vai salpicando. Por isso não me parece que sejam exercícios com essa inocência, ou que ele não meça as consequências, porque se da primeira vez que o Gil Vicente não mediu,
teve as consequências do Gil Vicente para perceber que agora poderia entrar aqui em algo semelhante. E teve uma resposta, diga-se, se o Gil Vicente preferiu não entrar tanto por aqui, a resposta do Vitória é, para com o Rui Borges, arrasadora, sem perder aqui qualquer classe. Já agora deixa-me destacar aqui um parágrafo, o último parágrafo da resposta do Vitória, em que diz: sugerimos de resto que ninguém corra na insensatez de dizer que Morten Newman, um capitão da equipa sério, comprometido e profissional, terá forçado a amostragem do 5º cartão amarelo no recente derby lisboeta para não defrontar o Vitória na última jornada da Liga Portugal, evitando assim a amostragem de um eventual vermelho que o afastaria automaticamente da final da Taça de Portugal. Ainda tem esse toque de ironia. Portanto, é um comunicado tão feliz. Atenção, eu não sou apoiante dos comunicados, prefiro que as pessoas falem do que se escudem em comunicados, mas este comunicado, na forma como é redigido, como é pensado, como é dividido, é muito feliz, até com esse toque final de ironia. Veja-se, aliás, que o Vitória, que é verdade que teve Arcanjo e Tiago Silva de fora do jogo com o Farense, mas nesse mesmo jogo com o Farense perdeu uma das figuras da equipa e do seu meio-campo, que é Thomas Handel. E perdeu já muito perto do fim do jogo, ou no tempo de compensação, também por ter visto um amarelo, não estará em Alvalade. Portanto, Rui Borges, quando fala aqui nesta parte dos amarelos, ataca a honra de profissionais, do antigo clube. O Farense até, aliás, o Vitória até tem um jogo com um mau resultado com o Farense, o que faz com que este jogo se revista aqui ainda de especial importância, porque precisa de fazer pelo menos o mesmo resultado do Santa Clara e não sabe o que é que está a acontecer no jogo do Santa Clara porque é à mesma hora. Uma vez mais, acho que o Rui Borges tem aqui situações bem mais importantes relacionadas com a sua equipa do que estar a tirar aqui estas farpas, e não acho, muito sinceramente, que sejam inocentes. Primeira vez que acontece, podes dizer, ok, se calhar não era bem isto. Mas a forma como o diz, a calma com que o diz, porque não o diz enervado, diz com calma, diz com ponderação, é de quem sabe exatamente aquilo que está a dizer. E Marco, alguma falta de experiência de clube grande para Rui Borges? Boa tarde a todos. Talvez possa ser isso. Nós temos que referir que Rui Borges é a terceira opção do Sporting Clube Portugal. Ele irá ser campeão à partida, porque ontem debatemos essa questão. Eu tenho a opinião que o Sporting está muito próximo de revalidar o título, mas depois de Ruben Amorim foi João Pereira, depois de João Pereira é que veio Rui Borges. E essa questão da experiência, eu acho que a experiência ela é muitas vezes desenvolvida nos níveis onde tu estás. Eu acho que ele tem que ter a noção, porque quando se fala de profissionais de futebol, que foram treinados por si, quando se coloca isso em questão, os jogadores hoje em dia, os jogadores do Vitória, o plantel do Vitória, obviamente, são inteligentes, percebem que estas palavras são extremamente duras. Aquilo que eu gostava que o Rui Borges referisse no pós-jogo era que nós, no sábado, vamos ser campeões. Nós, no sábado, somos uma equipa... uma grande equipa. Grande equipa, mas nós vamos ser campeões. É uma grande equipa com grandes valores, mas nós somos melhores. Nós vamos ser campeões. Nós vamos revalidar o título. Isso sim, se a tua pergunta se é um treinador com falta de experiência de grandes, se é assim, é. E aquilo que ele tem que referir é isso mesmo. É cimentar-se nas vitórias. E isso é o mais importante. Pedro, independentemente destas picardias, queria saber a tua opinião. Até que ponto, eu já estive a pensar sobre isto, até que ponto para o Sporting é vantajoso receber um Vitória que precisa do resultado também, do que, por exemplo, um Vitória que já não estava a lutar por nada? Até que ponto isso vai fazer um jogo mais aberto e não eventualmente um Vitória mais acantonado? Ainda que não precisasse do jogo, depois das palavras do Rui, não precisava de jogo nenhum. Aliás, não precisa de jogo nenhum. Eu diria que, eventualmente, eles precisam de ganhar, mesmo que garantam o empate, vão ficar satisfeitos, porque entalarão o Rui nesse sentido. Não sei se os jogadores têm este sentimento, porque acredito que muitos deles tenham uma relação com ele, e eu não acho que o Rui tenha ofendido os jogadores. Mas achas que isso é um incentivo positivo para abordar um jogo? Não, por parte do Rui não. Não, por parte dos jogadores do Vitória. Mais gasolina ao não, por parte dos jogadores do Vitória. Eu acredito que o clube esteja a tentar levar isto para uma... Mas atenção, é importante não acender demasiado, abrir demasiado o bico, porque este excesso
de motivação e de raiva, É demasiado. em alguns momentos pode. Portanto, os jogadores têm que dosear É mais isto. do que o próprio fogo. E acho que isso o Luís Freire é inteligente, vai dar uma no cravo e outra na ferradura. Vai dizer, olha, atenção a isto, mas calma. Vai-lhes dar um bocadinho de cheirinho, mas para jogar contra uma equipa grande, para jogar com o Sporting em Alvalade, os jogadores do Vitória de Guimarães não quererão ser os bobos da corte. Normalmente é o que se diz, ou os cabeçudos, sendo que andam ali no sentido, vão para participar numa festa. Mas o Vamos Vitória, lá, se ganhasse frente ao Farense, é que a questão é essa. É que o Vitória, esse jogo, era muito importante. E eles queriam ganhar, E por isso é que houve aquela confusão queriam toda. ganhar. É que essa questão de olharmos e dizer os jogadores levaram cartão. Estamos a falar de Tiago Silva, que foi o melhor elemento nessa partida, que fez golo. Mas nós temos que pensar, mas não querem jogar? Levam um amarelo. Porque o próximo jogo, que era o jogo do Farense, Era um jogo é o último jogo mais classificado importante. Mas em é o mais casa. importante. E Mas Era o o mais jogo em que importante. podia garantir a conferência. Podia ir para Alvalade e dizer assim, bom, Mas não mesmo, interessa. mas mesmo que tenha sido pensado, vocês dois limpam agora, não podemos todos, não é? Como o Sporting fez, com o O Diomande Sporting fez isso com o Diomande, o Yulman Benfica não e não fez isso com jogou. Carreras. E o Di Mas Maria. em momentos diferentes. Não, Em é momentos a diferentes. gestão. Não, Interessa É os a momentos gestão, que está são. bem, Mas que mas não é a tem Cada nada um que faz a diferente. gestão que entende. E depois há aqui outro ponto, que é para o Sporting, que ocupa um espaço mediático que o Vitória não tem naturalmente, é muito importante ser campeão, tem muito a ver para ser campeão. Para o Vitória é o seu campeonato, ir à Liga Conference. Já lá esteve esta época, fez uma boa campanha, só foi eliminado pelo Betis. Muito boa, só foi eliminado pelo Betis, que é uma equipa de outra realidade financeira. Veja-se que o Vitória no mercado de inverno perde 3 ou 4 dos seus melhores jogadores. O Betis no mercado de inverno consegue, entre outras coisas, o empréstimo de António do Manchester United. Portanto, são estas realidades que estão em cima da mesa. E tem aqui este que é o seu campeonato, é a sua conquista, é a sua liga. Portanto, são jogadores que vão jogar por alguma coisa. Além de toda a outra parte, do brilho profissional, do clube, por aí fora, vão jogar por um objetivo, vão jogar pela Europa. Não é coisa pouca. Mas do outro lado vão jogar para ser campeões também. Tudo bem, mas este é o campeonato do Vitória. Não sei qual é que Não é o se pode maior desrespeitar. objetivo. É igual. Não se pode desrespeitar. É igual. Não se pode desrespeitar os objetivos de cada um. Sim, sim. Seja campeão, Europa ou manutenção. Não, mas nesse sentido é que eu acho, e é a pergunta que eu estava a fazer ao Pedro eu Henrique, fugi até que ponto é que, havendo estes dois objetivos tão importantes para cada equipa, isso vai tornar o jogo jogo muito mais aberto. Pode trazer mais mais pressão aberto ao ou Vitória mais do que fechado. se já tivessem garantido, eles iam jogar na mesma muito competitivos, mas isto traz-lhe uma pressão do resultado. Se calhar, se o Vitória já estivesse, ia criar problemas ao Sporting, mas ficava satisfeito com o Com estas empate. palavras vai trazer mais pressão ao Vitória. Eu acho que o Vitória vai ter mais pressão, obviamente. Não, o Vitória estaria sempre pressionado da mesma forma. Não, mas é uma O pressão. Vitória está pressionado do do jogo, momento em que não é uma ganhou ao pressão. Farense. Está bem, mas Não é? essa é que é a E pressão. sabe que o jogo seguinte é contra o Sporting. Aí está sempre pressionado. Mas Ou não é um seja, jogo era o qualquer, teoricamente não é um jogo mais qualquer. fácil. É o jogo do título, O jogo é o jogo teoricamente especial. mais fácil é o jogo em que tropeça, não é? Com tudo a seu favor. Aconteceu ao Sporting e ao Acontece a Benfica também. todos, acontece a todos. Agora, o ponto aqui são estas palavras de Rui Borges. Eu não consigo entender, muito sinceramente, esta necessidade que tem em relação a qualquer clube, mas menos ainda em relação ao seu anterior clube. Fica-lhe mal. É verdade que Rui Borges não saiu de borda, deu dinheiro a ganhar ao Vitória. Claro que as coisas não se fazem sozinhas, não foi só o Vitória a dar-lhe a oportunidade, ele também correspondeu e estava a fazer uma boa campanha, sobretudo na Europa, mais até na Europa do que no campeonato, diga-se. Agora, ficou-lhe a dever alguma coisa ao Vitória. Ele tudo bem, não deve nada ao Vitória, mas o Vitória ficou-lhe a dever alguma coisa a ele?